Oi, gente, eu sou a Belinha e eu vim falar um pouquinho sobre socialismo aqui no canal do Carpe Diem. Primeira coisa é dizer que tanto o socialismo quanto o comunismo são ideologias que buscam a extinção das desigualdades e a exploração do trabalhador. Ou seja, eles querem que todos sejam iguais e que tudo que o trabalhador produz que seja devolvido a ele, entendeu? Que seja beneficiado a ele. O socialismo é a primeira etapa para uma nação se transformar em comunista. Então, seria a primeira fase para que um Estado resolvesse virar comunista, né? E ambos, eles, tanto o comunismo quanto o socialismo, eles abominam o capitalismo. Então, eles são absolutamente contra todas as práticas capitalistas e todos os sistemas capitalistas de produção, de adquisição de bens, etc e tal, tá? Isso eles têm em comum. É preciso estabelecer algumas diferenças entre o comunismo e o socialismo. Por exemplo, no governo, no socialismo ainda há Estado, um Estado que ainda fiscaliza, que regula, né? E que de certa forma interfere na relação dos indivíduos, tá? Já no comunismo não há Estado, então não existe mais a figura estatal, é tudo do povo, pelo povo e para o povo, não tem Estado, ok? Classes sociais. No socialismo, essas classes sociais elas vão sendo diminuídas, elas vão sendo achatadas e as diferenças entre elas vão sendo amenizadas, de forma que não vai ter o muito rico e nem o muito pobre. Vai ficar todo mundo mais ou menos no mesmo esquema, no mesmo nível social, nível de posses e tudo mais, tá? Já no comunismo, não tem classe social, todo mundo é igual. Existe só uma classe social, que é a classe do povo, e acabou. Não tem outra, não tem nem rico e nem o pobre, tá? Todos têm acesso à mesma coisa no comunismo, entendeu? Então, todo mundo vai ter tudo igual. Bens. No socialismo, há a possibilidade do indivíduo ter bens. A distribuição de bens é baseada no sistema de igualdade e cooperação. Ao passo que no comunismo, tudo é de todos e nada é de ninguém. E não existe propriedade privada e tudo é compartilhado, tá? Então você não tem um carro particular, você não tem a sua casa particular, você não tem nada particular. Não sei se vocês se lembram, mas antigamente na China, até uns bons anos atrás, todo mundo só tinha uniforme, quer dizer, nem o seu gosto pessoal de ter uma roupa, de se vestir diferente, de ter um sapato diferente, não pode. Era tudo igual para todos. Então precisa se destacar que no socialismo eles buscam uma sociedade em que o trabalhador seria dono do seu próprio trabalho. Então ele seria o beneficiário de tudo aquilo que ele produz, né? De toda a renda que geraria a sua produção, ele seria o dono daquilo, tá? No comunismo não, é tudo de todos. Então quem produz menos ganha a mesma coisa de quem produz bastante, né? Esse que eu também tem um grande problema aí. No socialismo, eles têm um pouquinho da coisa é distribuído conforme a colaboração ou como a contribuição do seu trabalho. Então, quem trabalha mais teria alguma coisa a mais do que aquele que trabalha pouco, tá? Precisamos também destacar que não existem nações verdadeiramente comunistas. A China e Cuba, que se dizem repúblicas comunistas, né? Na verdade, elas não são. Porque no comunismo inexiste Estado. E tanto na China como em Cuba ou na Coreia,
a gente vê que existe uma forte pressão do Estado, existe a manos longa do Estado está em tudo, é um Estado burocrático, é um Estado que controla tudo, controla as ações dos indivíduos, a produção do indivíduo, eles controlam tudo. Então, eles não podem dizer que são comunistas, porque, na verdade, tem a presença do Estado, então eles não são comunistas, eles são socialistas, tá? Mas voltando ao tema principal, que era a ilusão socialista, o que eu posso dizer? Que a maior ilusão que tem do socialismo é a inveja. O socialismo, ele é uma apologia à inveja. As pessoas são levadas, né, pelo Estado a serem invejosas, né? Então há um repúdio, né, a riqueza, como se a pessoa que é rica, ela tem culpa de ser rica. Não é porque ela trabalhou, ou porque ela recebeu uma herança, ou ganhou na loteria. Ela é discriminada por ser rica. E não por qualquer outro motivo, mas a não ser porque ela é rica, né? Então você pode ver que nos discursos desses grandes líderes socialistas, o Maduro, o Lula, eles glorificam a pobreza e massacram a riqueza, né? Eles massacram as pessoas brancas de olhos azuis, eles massacram as pessoas que são bem formadas, que estudaram no exterior e são concursadas, né? Como se a pessoa que fez concurso, ela não estudou, ela não ralou para aquilo, ela caiu do céu, né? O concurso público no colo dela. Eles desmerecem essas lutas, essas batalhas pessoais e essas vitórias pessoais, né? Da pessoa. Que inclusive ser rico é uma vitória pessoal, né? Não dá para partilhar, talvez seja isso, tá? Então, quando você vê o Lula falando que eu levei o filho do pobre para a universidade, eu permiti com que os pobres andem de avião. Na verdade, é um discurso que ele tá falando que o pobre não merece aquilo. E que ele foi super bonzinho, um cara super bacana, que permitiu isso. Como se a pessoa pobre ela não pudesse trabalhar, pagar a passagem 10 vezes e ir para Miami, amigo. Ou como se o filho do pobre não pudesse estudar 10 horas por dia e entrar na medicina da USP. Por que não pode? Onde que está dizendo que dinheiro tem a ver com isso? O dinheiro não tem a ver com isso, mas é aquela coisa do repúdio à riqueza, como se a riqueza fosse algo condenável, fosse algo ruim, mas eles adoram viver na riqueza, né? Tem que destacar isso também. E você pode ver que é bem comum, quando você vê aí reportagem lá, menor infrator num latrocínio e tal, e daí vai entrevistar a criancinha de 17 anos e pergunta para ele, por que você fez isso? Por que você matou a pessoa para roubar o carro dela, ou para roubar o tênis dela? E aí ele fala assim, olha senhor, eu queria muito ter isso e eu não posso ter, então eu fui lá e peguei. Entendeu? Não tinha condições de comprar, então eu fui lá e peguei. Opa, peraí, não é assim, amigo. Não é ir lá e pegar. Você tem que lutar por isso. E nos últimos anos, nas últimas 2 décadas pelo menos, nós temos visto isso, uma apologia a... Você não tem condição, você vai lá e pega. Né? Não é uma coisa assim de você... filho, vai lá e batalha. Né? Não, o governo tem que dar, o Bolsa Família, o governo tem que dar isso, o governo tem que dar aquilo, o governo tem que dar tudo, o Estado tem que dar tudo. Só que o Estado, primeiro, o Estado a gente já sabe que é ineficiente, seja ele comunista, capitalista, socialista, anarquista, né? Não funciona. Estado não funciona para tutelar a vida das pessoas. O que funciona para tutelar a vida das pessoas? As próprias pessoas, entendeu? Então, foi incutindo isso na cabeça das pessoas ao longo desses anos, de que, puxa, a sociedade tem que te dar,
fazendo um incentivo para quem é invejoso. Você não precisa mais trabalhar, nem estudar, nem ralar para se dar bem na vida. Ou você se encosta no Estado, ou você vai lá e rouba, né? Sobre o tema de inveja e socialismo, eu indico para vocês 2 textos. Um está no site do Instituto Mises. Aliás, todos os textos de lá são ótimos, então você pode entrar e ler todos. E um, por incrível que pareça, de Rodrigo Constantino, para o Gazeta do Povo, que ele fala sobre socialismo e inveja. É muito bom também. Eu espero ter esclarecido algumas coisas e espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Um abraço.